Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre? A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E relacionamento é investimento o tempo todo, que a origem de todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai, esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida. Mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos. E se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então, de vez em quando, a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, o outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações. Por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura.
Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito? Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais, com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida. O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois do mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. E a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade na própria imagem que às vezes a gente tem dela. Uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. A relação sempre foi muito tranquila, ela está dizendo, muito companheirismo. E ela coloca uma coisa interessante aqui. Eles nunca brigaram durante todo o processo do namoro. E no começo do mês de junho, 5 meses depois de casado, ele simplesmente disse que cometeu um erro e saiu de casa. Foi embora. Foi como se uma bomba tivesse caído sobre a minha cabeça, padre. Minha família está muito abalada, a dele também, principalmente a mãe dele, que é muito católica. Eu o amo, sempre fui uma boa esposa, sempre fiz tudo certo. Não sei o que fazer, não entendo por que ele fez isso comigo. Não sei mais se posso reconstruir a minha vida. Por favor, me dê uma luz. Primeira coisa, minha filha, não se casa com uma pessoa com quem você nunca brigou, né? Isso não é um valor, com todo respeito. Uma relação ela só pode ser
compreendida como saudável se há desentendimentos também. Às vezes nós temos uma visão muito romanceada, muito romântica do outro, né? Com todo respeito a você, minha filha. Ao me contar que você nunca brigou com seu namorado, que você se casou com ele, sem nunca ter tido um conflito com ele, você entrega para mim a prova concreta de que o casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe por quê? Porque a gente só pode se casar depois que você viveu todas as fases do conflito. Porque senão você está casando com um príncipe encantado. E ele está casando com uma princesa. Recorda-se, o meu livro Sequestro da Subjetividade fala disso. Que existem relações que elas são pautadas a partir dos contos de fadas. A menina espera que o príncipe encantado chegue. E um dia ela acha que encontrou esse príncipe encantado. Daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo. Ela vai embora. O encanto se desfaz. Da meia-noite às badaladas do relógio e tudo vira abóbora. Veja bem, se ele foi embora é porque se estabeleceu a decepção dentro dele. Não brigar não é valor, gente. Pelo amor de Deus. A vida humana é feita de conflitos. E a gente só estabelece os verdadeiros amigos depois dos conflitos. Se na relação de amizade o conflito é necessário para você saber que ama, muito mais uma relação que vai virar casamento, que vai virar família. Então às vezes a gente erra por ter uma visão romântica das coisas. A visão romântica das coisas é aquela visão ingênua de achar que tudo vai ser perfeito, de que tudo será maravilhoso. É igual aquela menina que sai do interior, vai morar na capital para estudar, achando que ela vai viver um sonho de Cinderela. Chega lá, começa a dar tudo errado, ela volta embora 2, 3 dias depois. Tem que voltar mesmo. Se está esperando que a vida seja fácil, está esperando que tudo vai ser simples, não. Dá certo na vida é quem sabe enfrentar o conflito. Quem tem força o suficiente para deixar cair por terra as visões ingênuas que alimenta. Volto a dizer, é processo de maturidade. Uma criança sempre tem uma visão ingênua da vida. Gente, a história da humanidade é marcada pelo processo do deslocamento da visão ingênua até a filosofia. Quando relampeava relampeja, como é que fala isso? Relampeava mesmo? O relâmpago. Quando relampejava, sabe o que a gente falava? Papai do céu está bravo. Isso é uma compreensão mítica da realidade. Isso é uma explicação fácil. Diante de tudo que a gente não sabe explicar, a gente costuma ter uma visão mágica, uma explicação mágica. A sabedoria, a inteligência, ela consiste em nós sabermos adequar as respostas para as devidas perguntas. Conflito é isso. É você buscar a resposta certa para a pergunta que você tem. Se você vive a partir de uma visão romanceada, de que tudo será lindo, maravilhoso, você vai se decepcionar justamente no momento que você descobrir que as pessoas não são assim. E o outro não tem obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação como a sua, você não é a única. Quantos casais se casam assim, achando que o outro é uma princesa, que o outro é um príncipe? Aí na hora que começa a conviver, viu que nada disso era verdade. Porque se já tivesse quebrado o pau antes, tudo bem. Vocês já teriam sabido, olha, nós brigamos, nós já nos acertamos, a gente sabe quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo assim. Aí você não está casando enganado. Agora, ao confessar que vocês nunca brigaram, você nos dá a entender de que realmente vocês não se casaram na época certa. O conflito não aconteceu. E conflito é que amadurece uma pessoa. Olha, se você quiser fazer o seu filho ficar criança a vida inteira, é só você evitar os conflitos na vida dele. Só você colocar debaixo da sua asa, não permitir que ele voe, não permitir que ele erre, não permitir que ele caia. É só você fazer isso. Cuidado excessivo faz isso com as crianças. As crianças ficam imaturas para o resto da vida. Aí você vai ver aquele homem lá de 40 anos que ainda tem dificuldade de lidar com as próprias dificuldades. Dificuldade com a própria dificuldade. Ele não sabe lidar com os limites que tem. Porque infelizmente não foi preparado para viver conflito. Tem gente que não gosta de conflitos. Você já deve ter encontrado muita gente assim. Ela nem estabelece conflito com os outros porque ela tem medo. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de contrariar o outro. Pelo amor de Deus, quem é seu vai ser seu sempre. Quem realmente gosta de você vai gostar de você mesmo no momento que se estabelecer o conflito. Quem de fato
encontra um valor em você, não vai te jogar fora só porque você tem uma opinião contrária a dele, não. E tem gente que às vezes, para dizer que pensa de forma diferente, tem uma dificuldade danada. Isso é imaturidade, gente. Maturidade consiste em nós sabermos dizer o que a gente verdadeiramente pensa sobre as coisas, consiste em a gente verdadeiramente dizer o que a gente sente, sem medo do que o outro vai reprovar ou aprovar em nós. Isso é uma questão de sobrevivência. Se a gente não investe neste processo de maturidade, nós vamos chegar aos 40 anos com a mesma idade mental e sentimental e afetiva de um adolescente de 12. Não podemos fazer isso. Isso é retrocesso, isso é deixar de você viver o bom da vida. Pode ver, grandes amigos nascem, você tem certeza de que ele é seu verdadeiro amigo, é depois que vocês já quebraram o pau e mesmo assim a amizade continuou de pé. Já tiveram inúmeras dificuldades, mesmo assim o outro não desistiu de você. Quando você fez tudo errado e mesmo assim o outro te perdoou e falou, olha, eu não te jogo fora da minha vida porque eu já não sei mais pensar a minha vida sem você. Eu reconheço o seu valor. Você não tem obrigação de ser perfeita. Eu te reconheço imperfeito, com direito de errar, e mesmo assim eu quero você na minha vida. Faz parte. São os conflitos que nos amadurecem o tempo todo. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando, recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Porque às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi. E ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse ali. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar. Esteja.
Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater à sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar. Para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós, sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual, porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. A Cidinha Zarzur, lá de Taubaté, que é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia, que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular. Ou então alguém que já foi embora. A pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado. Que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele te faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem,
É isso. O cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos o meu coração, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra, toda glória, tudo é do Pai. Bem mais sorte o meu Senhor. Então agora sim, com as mãos, com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O perdão, ele é fundamental à vida cristã. Se você quiser se manter cristã, você necessariamente terá que viver a dinâmica de perdoar e ser perdoado. Porque as pessoas vão errar com você, você vai errar com as pessoas, e os erros que nós cometemos entre nós agridem diretamente o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é comunhão. E toda vez que eu não consigo ser amor,
perdão, comunhão, de alguma forma eu firo a presença de Deus em mim. Às vezes nós temos uma visão um pouco fantasiosa de como é que o nosso pecado atinge o coração de Deus. Como se Deus estivesse nos céus sendo apunhalado pelas nossas ações. Você pode pensar diferente. Deus é ferido com o nosso pecado em nós mesmos. Porque eu hospedo a presença de Deus. Você hospeda a presença de Deus. E toda vez que você não está sendo uma pessoa boa, toda vez que você está sendo cruel com alguém, toda vez que você está na prática da injustiça, da infidelidade, da desonestidade, você está ferindo a imagem e semelhança de Deus em você. É por isso que o nosso pecado atinge diretamente o Deus que nos habita. Consequentemente, machuca-nos. Porque toda vez que eu estou ferindo a Deus, eu estou me ferindo também. E o contrário também é verdadeiro. Fora da dinâmica do perdão, não há vida cristã. Porque o tempo todo nós vacilamos. Infelizmente, como dizia São Paulo, nem sempre nós somos capazes de fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Então a nossa atitude, machucada pela nossa limitação, que nós chamamos isso de pecado, que é tudo aquilo que nós reconhecemos em nós como matéria grave, houve liberdade para fazer, consciência, né? Vontade. Então tudo aquilo que no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, pode ferir alguém. Ou então aquele mal que eu faço a mim mesmo. Posso viver em constante estado de pecado, por exemplo, quando eu não tenho amor próprio. Quando eu escolho o pior da vida. Acontece muito. Muitas vezes, movido pela minha falta de amor próprio, eu vou escolhendo o que na vida tem de pior. E aí eu vou comprometendo a minha felicidade, a minha realização humana. Por isso que o perdão ele vai ser em 3 dimensões. O que eu peço a Deus, e é diariamente, que eu preciso pedir, porque o tempo todo eu estou falhando como ser humano, então eu peço perdão ao Deus que me habita, por desrespeitá-lo, por não corresponder, por não ativar os dons que Ele me deu. Mas se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos aprender a viver a dinâmica do perdão. E hoje eu trago aqui, a gente abriu a caixinha de perguntas para facilitar a sua participação no Direção Espiritual. Você pode fazer essa pergunta por meio do meu Instagram, se você não me segue ainda, é @PE_Fábio_de_Melo com um L só. PE_Fábio_de_Melo, arroba não, né? PE_Fábio_de_Melo com um L só. A Cíntia, ela me escreve e me diz assim: Padre, quando digo que perdoo, mas não consigo conviver com a pessoa, eu continuo em pecado? Veja bem, é uma questão bastante ardilosa, bastante difícil. Primeiro porque nós temos uma visão muito romântica e que às vezes dificulta nos ver a realidade. Quando eu perdoo alguém e quero restituir aquela presença na minha vida, eu vou viver uma experiência do perdão. É o perdão da reconstrução. É como você não querer desistir de uma pessoa que é muito especial para você. Ela errou. Você já chegou à conclusão de que aquele erro não é o suficiente para você retirá-la da sua vida. É um direito seu querer a reconstrução, desde que a outra pessoa também queira reconstruir com você.
Porque ela vai pedir perdão, você vai aceitar o pedido de perdão que ela fez, e juntos vocês vão reconstruir o vínculo de vocês. Esta é a dinâmica da vida amorosa. Todo mundo que se ama precisa fazer isso sempre. É claro que vai depender da qualidade do amor que nós temos. Há pessoas que mesmo se amando se ferem muito. E a gente precisa pensar na qualidade desse amor que fere o tempo todo. Porque o amor, ele é um motivo interior que precede qualquer outro motivo, que nos dá, aquele desejo de ser cada vez melhor para aquela pessoa que a gente ama. Então esta é uma experiência. Eu perdoo e quero restituir aquela presença na minha vida. Não quero perder. E às vezes nos aconselhamentos que a gente faz, a gente vê muitas situações assim. Por exemplo, uma traição no casamento, que às vezes uma das partes trai o vínculo matrimonial assumido, e a pessoa que foi traída quer reconstruir o vínculo, não quer perder aquela família por causa de uma traição. É ruim viver a traição? A traição fere, a traição retira a confiança, mas pode haver a possibilidade de se reconstruir um casamento a partir do perdão. Minha gente, a traição, ela pode muitas vezes acontecer e ter sido apenas um ato falho, um momento de fraqueza, e aquilo não compromete o segmento do vínculo, porque houve o perdão. E é claro que quando nós falamos de perdão, é aquela oportunidade que você tem de guardar o suficiente da experiência para não perder de vista o que aconteceu, mas também esquecer o suficiente para aquilo não continuar machucando. Porque também não faz sentido, quando você escolhe perdoar, você ficar remoendo o passado toda hora. Porque isso dificulta muito a experiência da continuidade. Muitos casais que precisaram viver a experiência do perdão, depois têm dificuldade porque o tempo todo aquela traição é trazida à tona. Ah, mas você lembra o que você me fez? Isso não facilita a experiência do perdão. Porque o perdão, minha gente, ele não é uma realidade que acontece de uma única vez. Quem dera fosse. No momento em que você decide, digamos que o esposo te traiu. No momento que você decide perdoá-lo, ali você iniciou um itinerário de perdão. Mas não significa que você já esteja curada. Você tomou a decisão do perdão. E aí, mediante oração, mediante o cultivo da espiritualidade, o Espírito Santo vai lhe ajudando a viver e concretizar a experiência do perdão que você iniciou. E é claro que seu esposo também vai contribuir na reconstrução, na edificação do perdão que você ofereceu a ele. Como? Mantendo-se fiel, estando mais presente, compreendendo a fragilidade que ele despertou em você no momento em que você descobriu a traição. É porque quando você descobre que foi traída, a primeira coisa que lhe ocorre é a insegurança. Meu Deus, não sou suficientemente boa para ele. Ele precisou arrumar uma outra. Então, quando você está reconstruindo a sua experiência conjugal, por causa de um perdão que você concedeu, você está em processo de feitura deste perdão. E é claro que seu marido vai ajudar, diminuindo essa insegurança que ele provocou em você quando ele traiu.
E às vezes a gente fala isso e não sabe entender. O que significa que Deus me ama? Sabe qual é a maneira mais eficaz que Deus tem de amar você? Através do seu amor próprio. O amor próprio é a primeira instância do amor de Deus em nós. Que é uma forma que Ele tem de te proteger de si mesmo e dos outros. Pode observar que quem se ama, não estou falando daquele amor ensimesmado, egóico, que não faz você, que não lhe permite olhar para os outros. Não estou falando disso. Estou falando daquela roupagem honesta que você tem, da compreensão de quem você é, do valor que você tem, de um valor que não é negociável, é absoluto, se chama dignidade. E quando você tem isso vivo dentro de vocês, quando Deus consegue colocar em nós a primeira instância do amor próprio, por isso que eu falava no início, que tudo em nós precisa ser educado, inclusive isso. Se a gente cai na mão errada, a gente nunca vai gostar da gente. Se a gente é educado por uma pessoa que só nos põe defeito o tempo todo, que nunca nos permite florescer na nossa essência, a gente vira um desastre humano. É terrível a gente ser educado por uma pessoa que quer que a gente seja perfeita, por exemplo. Não seremos. Eu preciso me amar com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Eu sou um pacote. Quando você sabe se amar, o diabo não tem a mínima chance na sua vida. Porque o diabo não pode fazer nada na vida de quem se ama. Pode observar que para o diabo entrar na nossa vida, a primeira coisa que ele ceifa é a autoestima. Por isso que uma pessoa diabólica, não significa que ela seja um legítimo representante do diabo, ela traz algumas coisas dele. Por isso que uma pessoa diabólica é tão perigosa na nossa vida, que ela vai eliminar o quê? A nossa autoestima. Uma pessoa quando se vicia, o vício é uma forma que você tem de perder a autoridade sobre você. Aquela substância, ou até mesmo aquela pessoa. Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, autora. Ela falou: padre, a maior dificuldade que eu tenho aqui no consultório são pessoas viciadas em outras. Sabe aquele relacionamento que você já cansou de saber que te faz mal, que não tem respeito por você? Outra já dá uma olhadinha. Isso mesmo, olha para ela, fala, isso mesmo, olha bem na cara para ver se cria vergonha hoje. Me manda logo esse, como é que fala lá no Twitter, o povo usa Zoom, esse embuste embora. É assim que o diabo ganha chance na nossa vida. Às vezes uma pessoa diabólica, ela vai minando a sua autoestima, vai te viciando nela, vai te viciando em toxinas. E depois você perde a coragem de decidir por você. Por quê? Porque o amor próprio já foi embora. Quando o nosso amor próprio vai embora, nós somos uma presa fácil para o diabo e para os que o representam no mundo. O álcool, a cocaína, a maconha, a prostituição socializada, que é essa coisa de cada dia você estar nos braços de um, sem nenhum vínculo de amor, sem nenhum vínculo de respeito, você sendo tratada como se fosse uma praça pública, em que o outro vem, explora, deixa o seu lixo e vai embora. Cadê seu amor próprio para dizer, opa, aqui não? Cadê o amor próprio para poder olhar nos olhos e dizer, olha aqui, se quiser entrar na minha vida, retire as sandálias dos pés, porque este território aqui é santo. Vai ser... E se tiver que entrar no seu hall de afetos, a sala dos afetos é a sala mais importante da nossa casa afetiva. Não pode deixar qualquer pessoa entrar. Até nas redes sociais, existe uma coisa que chama lá bloquear, que é uma beleza. Você sabe por quê? Nas redes sociais as pessoas perderam a elegância. Eu não entro dentro da sua casa e xingo, que cabelo horroroso, por que você cortou esse cabelo? Eu não tenho nada com isso. Mas a rede social te permite fazer isso com quem você nunca viu.
Você entra lá e fala, nossa, como você envelheceu. Todo mundo está envelhecendo, só a bonita que não. A que vai lá e comenta. Aí a outra faz um show, está toda feliz, aí vem aquele espírito de porco. Nossa, como você está gorda. Está cheio de gente assim. Isso é energia ruim que você não deve deixar entrar na sua vida. Sentiu que aquela pessoa sempre faz um comentário para te desmerecer? Bloqueia. Bloco existe para ser dado, não é? É diferente de uma pessoa que vem e faz uma crítica em particular. Diz, olha, aquilo, papapá, é autoridade afetiva. Mas nós estamos assim. E às vezes é uma expressão da nossa falta de amor próprio. Porque dependendo do amor próprio, o outro não vai fazer isso com a gente. Ao primeiro sinal de agressão física e verbal, você vai dizer, opa, aqui não. E vai pedir ajuda. E às vezes para sair de alguns relacionamentos doentios, você precisa de muita ajuda. Toda vez, minha gente, quando eu atendo uma confissão, e a gente absolve ali os pecados, naquela fórmula sagrada que a igreja nos dá, né, padre? Estou vendo o padre ali, os padres. Quando a gente absolve alguém dos pecados, por trás daquelas palavras que nós estamos dizendo, existe um outro conselho que a gente dá. Volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Porque no dia que você voltar a se amar e ter respeito por você, você vai pecar muito menos do que pecava antes. A couraça que São Paulo fala, o capacete da vitória, a couraça da proteção, é amor próprio, não tem outro nome. E Deus nos ama assim, que Deus é seu íntimo. Deus não é uma pessoa que você busca de fora. Deus é uma pessoa que você busca dentro de você. Quanto mais respeito você tiver por você, mais respeito você tem pelo Deus que te habita. A gente tem um desprezo tão natural por nós, é uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas nos fizeram ter desprezo por nós. Às vezes as pessoas são tão cruéis com a gente, que elas fazem um esforço danado para a gente chegar à conclusão de que a gente não tem um lugar no mundo. De que o mundo não é para nós. Que o mundo é para os bonitinhos que ficam parecendo santinhos por aí. Jesus tinha um pouco de dificuldade com essas pessoas. Jesus preferia os piores. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um pior em recuperação. E vivo para lembrar os que estão esquecidos. Que não tem nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire do direito de dizer que Deus troca reinos por você. Não tem nada. Ixi, eu já escutei muito pecado. Nenhum foi novidade. Não tem nada que a gente não tenha feito também. Portanto, não tenha desprezo por você. Quando você se autodespreza, você vira presa fácil para o diabo. O diabo adora quem não se gosta. O diabo falou, nada de braçada na vida de quem não tem respeito nem amor por si. Por você. E a gente gostaria de dizer a você que você é um território sagrado, que você é um território santo, que os seus pecados não anulam isso. Então por isso que é difícil a gente dizer, a gente está tão acostumado a se da pior forma, a gente está tão acostumado a se autodesprezar, que quando a gente precisa lembrar que a gente é um território especial aos olhos de Deus, dá trabalho. Eu sempre digo isso. É muito fácil a gente dizer que a gente acredita em Deus. Difícil é a gente dizer que a gente acredita que Deus acredita na gente. Padre, a minha questão é o seguinte. O perdão de Deus está acima de tudo o que nós fizermos e é só pedir perdão para que sejamos perdoados? Primeiramente, o perdão de Deus na nossa vida não é um processo mágico. Assim como a gente também sabe que na vida não existe nada mágico. Tudo é fruto de uma luta, de um processo, né? A gente não tem nenhuma solução mágica para as coisas. E Deus também nos trata segundo a vida. A teologia nos ensina que Deus não contradiz em nada a ordem das realidades criadas. Deus não pode interferir na história
de maneira a contrariar a realidade criada. Deus não contradiz a criação. E o processo da vida humana está totalmente inserido ao processo da realidade criada. Eu sou um ser humano que vivo as regras da condição humana. Você é um ser humano que vive as regras da condição humana. E aqui existe aquela lei básica. O que a gente planta, um dia a gente colhe. Quando nós falamos de erros humanos, nós falamos então desse contexto, nós estamos dentro desse contexto. Um erro é sempre uma realidade que tem o poder de nos incomodar. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar. Os erros é como se fossem pedras cheias de arestas, né? Que não se acomodam muito fácil dentro de nós. Como é que nós podemos entender o perdão de Deus na nossa vida? Perdoa tudo? O perdão de Deus está acima de qualquer realidade humana? Está. Mas tudo em Deus se configura como realidade de dois pilares. Aquilo que é o dom que nós recebemos de graça, mas aquilo que é tarefa, isto é, aquilo que é uma realidade que depende do nosso esforço. Então Deus nos perdoa sempre? Perdoa sempre. O amor de Deus por nós está acima de qualquer erro. O pior dos criminosos, o erro mais hediondo, o crime mais hediondo tem perdão para ele diante dos olhos de Deus? Claro. Deus é misericordioso e vai estender sempre o seu amor na direção da humanidade. Só que há um detalhe, há uma realidade humana que também precisa ser perdoada. E muitas vezes a dimensão do amor e do perdão de Deus não consegue atingir a realidade humana, não é porque Deus não quer perdoar, é porque a realidade humana ainda está terrivelmente machucada pelo erro cometido. De maneira que nós só podemos entender e compreender o benefício do perdão de Deus quando nós trabalhamos também na realidade do perdão humano. Então não adianta nada a pessoa vir se confessar, contar os seus pecados, os seus erros, se não houver, depois da confissão, um processo de reintegração, isso é, de reharmonizar o que estava desarmonizado ali dentro. Então o dom de Deus, que é perdoar sempre, só vai ter eficácia na vida humana a partir do momento em que a certeza deste amor nos faz corrigir o que é humano. Por isso que o perdão é sempre um processo terapêutico de reconciliação, de cura, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que já confessaram os seus pecados, mas que ainda não confessaram a elas mesmas. Já receberam a absolvição de Deus, mas ainda não receberam a absolvição delas mesmas. É interessante, eu me recordo daquele filme Titanic, né? Quando, já nas cenas finais, quando aquela senhora velha está contando que os botes, os barquinhos, né, que foram embora, quando não voltaram para socorrer os que estavam ali, à deriva, no mar gelado, porque tinham medo, os botes que cabiam ali, 80 pessoas, estavam com no máximo 20. Eles não foram lá no meio do naufrágio buscar os que estavam necessitando ser resgatados, porque eles tinham medo que na tentativa de subir, aquele monte de gente morrendo afogada, que na tentativa de subir nos botes, aqueles botes naufragassem também. E aí acabasse morrendo todo mundo. E eu me recordo que tem uma cena bonita, porque ela dizia assim, a senhora dizia, na verdade o que houve depois foi a tentativa de se reconciliar com uma história. Porque aqueles que foram salvos do naufrágio viveram eternamente com aquela consciência infeliz. Nós deveríamos ter voltado para buscar os que estavam necessitando de ajuda. E aí ela usa uma expressão bonita e triste ao mesmo tempo. Depois disso, passaram pela vida inteira esperando por uma absolvição que nunca chegou. Veja bem. Aqui você tem um fato, né, muito concreto para a gente entender o processo da absolvição humana. Quando eu cometo um delito, por exemplo, se eu estivesse naquele bote e eu tivesse decidido não voltar para buscar os náufragos que estavam ali, necessitando de serem retirados das águas geladas do Oceano Atlântico, eu vou ter que conviver o resto da minha vida com essa decisão. Isso é processo humano. Por mais que Deus tente interferir, por mais que Deus me prove o seu amor, eu vou ter que conviver com essa consciência infeliz de não ter voltado, de não ter feito, de não ter amado. E aí, minha gente, quando nós não alcançamos o resultado humano do perdão,
dificilmente a gente vai sentir o amor de Deus e o perdão de Deus, a reconciliação divina. Porque Deus, a graça supõe a natureza, né? Como se diz. Nós precisamos da realidade humana bem curada para que Deus seja plenamente revelado em nós. Por isso que santidade é processo de aperfeiçoamento humano. Como é que eu vou experimentar o perdão de Deus na minha vida? Eu experimento o perdão de Deus na minha vida à medida em que eu me perdoo, em que eu perdoo os outros, em que eu sou perdoado pelos outros. O contexto histórico do perdão é a vida. É aquilo que você remoe aí dentro do seu coração como culpa. Às vezes você já confessou tantas vezes esse pecado, Deus já lhe perdoou, tenha certeza disso. Agora o processo é seu, é o seu dever de casa. O dom já lhe foi entregue, é presente, é de graça o perdão. Deus já lhe perdoou gratuitamente, Ele não lhe pediu absolutamente nada. Mas é natural que a resposta humana seja dada a partir de uma tarefa. A tarefa bem feita é a garantia do coração sanado, do coração curado. Não é milagre, não é mágica. O perdão é um processo histórico de trabalho, como se você tivesse que todos os dias viver esse processo de reconciliação. E é claro, quanto pior o erro, quanto maior as consequências de estrago dos erros que a gente comete, maior será o trabalho que você vai ter. O pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Porque nós é que temos que conviver com as nossas fragilidades o tempo todo. E eu até acredito muito nisso, porque a qualidade do cristão está diretamente associada à qualidade do trabalho pessoal que ele tem com ele mesmo. É a matéria humana sendo trabalhada todos os dias, lapidada, retirada nas arestas, né? Quando a gente descobre que há dentro de nós um processo humano a ser feito, para que o processo de Deus em mim seja transparente. É igual um vidro sujo, gente. Quanto mais a gente joga luz naquele vidro sujo, maior é a sujeira que aparece. Mas isso não é para a gente ficar desanimado, não. Quanto mais luz você joga naquele vidro, maior é a necessidade que você tem de poli-lo, de limpá-lo, de tirar a gordura que se acumulou, a poeira que se acumulou. Às vezes nós estamos como vidros sujos, né? É muita gordura acumulada, é muita poeira acumulada na nossa vida, pela falta de perdão, pela falta de reconciliação com a gente mesmo, com os outros. Então é um processo que a gente tem que cuidar todos os dias. O perdão de Deus está acima de todas as coisas, mas nós podemos dizer, mas ele depende o tempo todo da reconciliação humana que nós vivemos. Então, se eu preciso me reconciliar com o meu passado, com os meus erros, eu preciso me olhar com um pouco mais de misericórdia, às vezes eu preciso olhar com um pouco mais de misericórdia com o outro, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Tudo isso é tarefa, é dever de casa que nós realizamos para bem experimentarmos o perdão de Deus na nossa vida. A gente não pode desanimar porque esse processo não para. Apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as fraquezas de Adão estão presentes dentro de mim, eu as reconheço no meu dia a dia. Sou ciumento, sou possessivo, sou egoísta, sou mentiroso, sou desonesto. Não é assim? Sem nenhuma hipocrisia, todos nós humanos não podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós somos isso? Sem medo de errar. Você também já mentiu, você também já foi desonesto, você também já foi fofoqueiro. Só que nós somos convidados a viver de um outro jeito. Apesar de todas essas fraquezas estarem em mim e em você, nós somos convidados a dar um passo na direção de um ser humano melhor, que não é só o nosso esforço. É claro que o nosso esforço conta nessa história, mas é a graça de Deus agindo sobre o nosso esforço que nos dá o direito de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós não temos o direito de ficar desanimados. Toda vez que nós estivermos acabrunhados pelo nosso pecado, pelos malefícios da nossa tendência à mesquinharia, a tendência àquilo que é ruim, nós precisamos nos recordar da voz de Jesus a nos chamar e a nos convocar para que a gente possa chegar ao lugar que Ele preparou para nós. Você ainda não chegou nem à metade daquilo que Deus preparou para você. Eu não vou aceitar
o fracasso como definitivo. Ou até passar por ele. Porque sou filho de Adão, e eu ainda tenho as marcas do pecado em mim, então é natural que eu venha fracassar. Mas no momento em que essa força de Adão me puxar para este fracasso, eu vou me recordar da força de Cristo me ajudando a significar todas as minhas quedas. O verdadeiro cristão é aquele que significa todas as suas quedas a partir da dinâmica da graça. Eu posso até cair, eu posso até vacilar, mas vai ser apenas uma oportunidade para um recomeço. Talvez seja só para me lembrar que eu sou frágil, que eu tenho que ter paciência com os que estão ao meu lado, que eu não tenho o direito de ser arrogante, que a minha experiência de fé, ela tem de me conectar àqueles que são fracos como eu, que eu não estou nessa caminhada sozinho, que nessa caminhada não cabe arrogância, não cabe prepotência, não cabe vaidade. Aliás, a vaidade espiritual é a pior que nós podemos ter na vida. Que é quando a gente olha para a experiência de Deus que nós fizemos e a gente se sente melhor que os outros por causa dela. Toda vez que eu posso naquele que me fortalece, eu tenho que poder com humildade. Esse posso aqui não é nariz empinado, não. Esse tudo posso aqui é um tudo posso totalmente radicalizado na simplicidade, na humildade. Esse tudo posso é muito diferente daquele que tem o poder e que se sente poderoso por isso, que se sente especial pelo poder que tem. Então, ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que naturalmente me recordar de que a simplicidade é que me move nesse poder. E que é o serviço que me faz cada vez mais poderoso. Eu tudo posso, mas eu tenho tudo poder com simplicidade, com humildade. E assim a gente vai buscando esse lugar que Deus preparou para nós. Esse lugar de excelência, né? Esse lugar onde nós teremos a oportunidade de desfrutar o conforto de ser quem a gente é. O conforto de ser quem a gente é. Às vezes a gente passa uma vida inteira para encontrar o lugar da gente no mundo. Às vezes a gente passa muito tempo investindo em sonhos, em projetos, estudando isso, estudando aquilo, tudo porque a gente só quer isso. A gente gostaria de chegar no momento da nossa vida e poder dizer: encontrei o meu lugar no mundo. Estou feliz sendo quem eu sou. Pode até você pode até ter variações, mas você sabe que você está no lugar certo. É isso que Deus faz com a gente. Quanto mais nós permitimos que Ele entre na nossa vida, maior é a clareza que Ele vai nos dando de estarmos ou não no lugar certo. E esse tudo posso, esse poder de Deus em nós, vai nos movendo para a conquista deste lugar. É como se você estivesse reforçando todo o seu sistema imunológico para você poder enfrentar todas as adversidades da vida, todas as dificuldades que são próprias da vida, para que você chegue ao lugar que Deus preparou para você. A gente encontra muita gente infeliz na vida. O que é a infelicidade? É aquela sensação de estar desperdiçando a vida do jeito errado. Muita gente assim. Por quê? Não sei, talvez pela pressa de escolher, e às vezes nem sempre escolhemos com sabedoria, por faltar profundidade na nossa maneira de olhar para a vida, por nos faltar reflexão. Muitos erros a gente comete porque nos falta reflexão. O fato é que existem muitas pessoas hoje infelizes, precisando de remédio para dormir, para acordar, para comer, para isso, para aquilo. Muitas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando, machucadas demais, que não estão vivendo o conforto de dizer: eu estou no lugar certo. Encontro muita gente que não está podendo dizer que já encontrou o seu lugar no mundo. Nós que somos cristãos acreditamos que o nosso lugar no mundo é aquele que Deus preparou para nós. Quando você olha para um jovem que está drogado, definitivamente não é o lugar que Deus preparou para aquela pessoa. Quando você vê alguém destruindo a vida com o álcool, não podemos acreditar que Deus tenha preparado aquela pessoa, tenha tecido aquela pessoa no ventre de uma mulher, para que depois ela desperdiçasse a vida dela com o vício do álcool, que morresse antes da hora, que matasse outras pessoas antes da hora também. A infelicidade é sim, ela pode ser um sinalizador de que nós não estamos no lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos.
É por isso que a gente sempre precisa levar muito a sério a insatisfação. Eu sempre gosto de levar a sério as insatisfações do meu coração, porque Deus me mostra muitas coisas através dessas insatisfações. Quando eu me sinto inadequado, quando eu sinto que alguma coisa está desconfortável para mim, eu preciso prestar atenção nesse desconforto, porque às vezes é a partir dele que eu reencontro o meu caminho, ou que eu começo a caminhar na direção de uma estrada que eu sei que é minha, de um lugar que eu sei que é meu, porque todo esforço vale a pena, minha gente. Todo esforço sempre vale a pena, desde que ele nos leve ao lugar que nos foi preparado. Se eu tenho que caminhar 1000 quilômetros na direção de um lugar que eu quero chegar, que ótimo, eu vou tolerar os 1000 quilômetros. Agora, se eu tiver que caminhar 100 quilômetros na direção de um destino que eu sei que não é o que eu quero, vai ser muito mais penoso. É aí que você pode ver se há felicidade no seu processo de busca. Porque a estrada também é um lugar. Quando a gente vai viajar, quando a gente prepara férias, até o deslocamento já é satisfação, não é? É bom ir, desde que você esteja indo para o lugar certo. Se você não está indo contrariado, se você fez a escolha correta, se você estudou bem o lugar do seu descanso, então você vai com uma disposição muito maior. Na vida é a mesma coisa. Se eu estou colocando o meu empenho na direção de uma estrada que não é minha, de um destino que não é meu, é claro que a infelicidade vai se manifestar. É por isso que você precisa abrir bem os olhos para identificar se você está satisfeito sendo quem você é. Se está valendo a pena andar na estrada que você escolheu andar. E nunca é tarde para mudar, viu? Nunca é tarde para a gente acordar a nossa consciência para o sonho que Deus tem para nós. Porque você tem de viver esse poder. Volto a dizer, não é o poder da arrogância. O poder de Deus na nossa vida é esse que nos fortalece e que nos dá o direito de dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É o poder da simplicidade, da humildade, do desprendimento, da pureza de coração. Deus fica grandioso no coração que é puro. Irmã Dulce, uma baiana, né, uma mulher que fez uma revolução lá, naquele lugar onde ela viveu, com as pessoas com quem ela conviveu. Que mulher grandiosa, sem nunca ter sido arrogante, usando sempre a mesma roupa, tendo sempre o mesmo aspecto. Sempre apresentou uma novidade ao mundo. Por quê? Qual era a novidade que ela trazia? Era a roupa nova que ela usava? Não. Era o cabelo novo que ela apresentava para a mídia? Não. O que Irmã Dulce apresentava de novo ao mundo era um coração incansável, uma capacidade de amar os pobres incansável, uma capacidade de apresentar Jesus de maneira concreta, uma capacidade imensa de polvilhar o chão por onde passava com as palavras de Jesus e de convencer aqueles que estavam perto dela de fazerem o mesmo. Teresa de Calcutá, que mulher grandiosa, uma alma onde não cabia um dedo de arrogância, uma mulher que você nunca viu gritando desaforo para ninguém. Ela foi profética com a sua simplicidade, com o seu amor, com a sua generosidade. Essa mulher é revolucionária. Essa mulher soube viver o poder que Deus lhe deu. Ela tudo pôde naquele que lhe fortaleceu. Sem arrogância, sem muitos alardes, ela fez a revolução. E continua fazendo através daqueles que a seguiram. Porque o carisma não morre. É impressionante, onde Deus age de verdade no coração de uma pessoa, aquele carisma não morre. Sabe por quê? Não coube nele. Uma alma mística não cabe em si. Um coração verdadeiramente convertido ao Evangelho não vive sozinho. Ele jamais vai querer se vangloriar daquilo que fez. Ele vai dividir a responsabilidade de que esse carisma não morra. Isso é um sinal de que Deus está aqui. É quando Ele não amarra tudo nele. É quando Ele quer que cresça através dos outros. Ele não quer que o Evangelho pare. Isso é alma mística, isso é alma grandiosa. E nós precisamos aprender o tempo todo. Porque eu, você, nós aí nas nossas paróquias, como nós somos mesquinhos, como nós queremos amarrar as coisas em nós. Nós precisamos pensar que o outro é o nosso companheiro de viagem,
Deus nos ajuda a poder através dele. Por isso que é tão bom você ter pessoas competentes ao seu lado, aí na sua comunidade. Não fica com inveja não, fique orgulhoso. Saber que Deus suscita gente mais competente que você. Eu fico muito feliz quando eu vejo um pregador muito mais competente do que eu. Porque ali Deus está agindo. E tudo que eu quero é isso. Eu não faço outra coisa, eu quero que Deus aconteça no seu coração. Eu quero que o Evangelho aconteça no mundo. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo é para isso. Eu quero um mundo melhor a partir do Evangelho. Tem os meus erros, tem as minhas fragilidades, mas eu não perco isso de vista. Então, quando existe um padre competente fazendo esse trabalho bonito, lá numa paróquia que nunca é noticiada pela televisão, num padre que nunca vai aparecer na televisão. Oh meu Deus, o meu ministério está conectado ao dele. Você padre que me assiste agora, que talvez nunca tenha tido a oportunidade de pegar um microfone para falar na televisão. Deus é grande em você. E toda vez que você convence um coração de que ele tudo pode naquele que o fortalece, nós estamos unidos. Nós estamos unidos, nós estamos conectados. A alma mística da igreja, a alma mística do Cristo está nos ajudando a vencer o Adão que está em mim, que está em você. Quando você, feliz pelo resultado alcançado, não se vangloria, mas deita a sua cabeça no travesseiro, feliz, satisfeito, saber que a missão está sendo cumprida, e você renova dentro do seu coração o compromisso de amanhã fazer ainda mais um esforço para que o Evangelho aconteça no coração do mundo. É aí o poder de Deus, o lugar, esse lugar privilegiado, o coração de Deus, acontece de maneira muito natural em nós e através de nós. Então podemos experimentar o poder que não nos deixa grandiosos, o poder que não nos deixa grandiosos, mas o poder que nos simplifica, o poder que nos aproxima, o poder que nos torna partícipes de um mesmo mistério, o poder que nos torna irmãos.